Vamos então a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Nós daremos continuidade à nossa série de sermões, ou série de reflexões nesse livro que tem muita coisa a nos ensinar. Jonas, capítulo 3. Jonas capítulo 3, são apenas 10 versículos, né? Jonas tem uma peculiaridade, né? Todos os seus capítulos, eles são bem curtos. São trechos pequenos, mas que contêm uma história rica e poderosa. Jonas capítulo 3, eu estarei lendo, peço que os amados irmãos então acompanhem a leitura em silêncio. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e arrependerá, e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus santo, Deus soberano, ao abrirmos tua palavra, Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações, Pai, para que nós possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. No ano de 2018, uma grande operação de resgate aconteceu em uma caverna lá na Tailândia. 12 adolescentes e o seu treinador ficaram presos nessa caverna, e algo chamou a atenção durante os trabalhos de resgate. Ali um dos mergulhadores, o chefe dos mergulhadores, o mais experiente dos mergulhadores, ao tentar resgatar aquelas crianças e aquele homem que ali estavam, ele faleceu, ele morreu, ele não conseguiu cumprir ali a sua missão. Ainda assim, o resgate não foi interrompido. Outros mergulhadores então tomaram a frente e continuaram ali o processo de resgate, e conseguiram então ter êxito e resgatar aquelas 12 crianças e aquele treinador. Depois da missão cumprida, né, um dos outros líderes falou que a missão não parou, porque a missão era maior do que qualquer indivíduo. A missão não poderia parar, porque 13 vidas estavam ali embaixo, em uma caverna, precisando ser resgatadas, e então essa missão era muito maior do que um indivíduo, por mais importante que ele fosse. Meus irmãos, Jonas aqui no capítulo 3, ele não é apresentado como um herói. Ele apenas cumpre aquilo que o Senhor o manda fazer. O texto mostra que a missão de Deus não depende da força, do entusiasmo, da perfeição do mensageiro,
Nós estamos já há alguns domingos estudando, né, o livro de Jonas. A gente viu que Jonas ele recebeu então do Senhor um chamado, uma missão para que fosse a essa cidade, que não era uma cidade qualquer, era uma cidade pervertida, era uma cidade de pessoas más, pessoas ruins. E Jonas então ele decide desobedecer a Deus, ele decide não ir para essa missão. Então ele pega um barco na direção contrária a Nínive. Ele diz: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, e então eu agora farei o que eu quiser da minha vida. Traduzindo, é mais ou menos isso que Jonas disse para Deus. A gente viu o que aconteceu logo no capítulo 1. Jonas então ele deita ali no porão daquele barco, ele dorme, o mar fica revolto, os marinheiros ali, aquela tripulação, quando acordam Jonas, né, e Jonas já sabe o que aconteceu. É minha culpa, eu assumo a minha culpa, podem me pegar e me jogar no mar. Jonas então é jogado no mar, um grande peixe vem, engole Jonas, e todos nós, ou a maioria de nós conhecemos essa história. Jonas passa 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. No capítulo 2 nós podemos ver então que Jonas ele faz uma oração, uma linda oração. Ele se arrepende dos seus maus caminhos, ele reconhece que ele está no fundo do poço, e ele reconhece que aquilo ali é culpa dele, não é culpa daqueles que o cercam, não é culpa da família, não é culpa daqueles que estavam no barco com ele, não, é culpa dele. E a gente vai ver que no final do capítulo 2, então no versículo 10, volte seus olhos para a palavra do Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Entramos aqui então no capítulo 3, meus irmãos. Nós podemos ver que Jonas, ele continua com a mesma missão. A missão não havia mudado. Mesmo depois de Jonas ter se negado a cumprir o chamado, a missão não havia mudado. Jonas reconhece no capítulo 2 que ele chegou nas profundezas. E nós vimos aqui, irmãos, que isso quer dizer que Jonas ele havia chegado a uma conclusão de que a vida dele havia acabado, que ele tinha ali talvez poucas horas de vida. E então ele ora, pede ao Senhor que tenha misericórdia, e o Senhor tem misericórdia. O Senhor continua então a abençoar Jonas. Ainda não era o fim. Ainda não era o fim. Com todo esse processo, primeiro da desobediência, a afronta a Deus, depois do reconhecimento de que havia errado, e por isso havia chegado ao fundo do poço, ao fundo da escuridão, o plano não havia mudado. O plano continuava o mesmo. Vá a Nínive e pregue a palavra a Nínive. Vá a Nínive, e como nós acabamos de ler no capítulo 3, e pregue contra Nínive. Portanto, Jonas ainda tinha algo a fazer. Independentemente de qual fosse a sua opinião, se ele queria ou não ir a Nínive, ele tinha que ir, porque o Senhor o tinha chamado para aquilo. Meus irmãos, pensando nisso, eu gostaria de que nós estivéssemos pensando nessa noite, então, sobre o seguinte tema: a missão é maior do que o missionário. A missão é maior do que o missionário. E em primeiro lugar, nós veremos que a iniciativa soberana, ela parte de Deus na missão. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Logo no início do capítulo 3 nós vemos esse texto. Essa frase estabelece então um eixo teológico do capítulo 1. E a gente pode ver aqui agora no capítulo 3 o que está acontecendo. A missão continua a mesma e a iniciativa continua sendo de Deus. O Senhor não reformula o plano, não muda o alvo é o mesmo. Vá a Nínive e pregue. Vá a Nínive e pregue contra a Nínive. O texto aqui, meus irmãos, ele é intencional ao repetir. Se você ler no capítulo 3, você vai ver que várias coisas que nós lemos aqui no capítulo 3, se olhar aí para o capítulo 1, você vai ver que algumas coisas se repetem. Deus não age, não reage às circunstâncias, Ele governa sobre elas. Tudo isso reforça uma verdade central, meus irmãos, aqui no capítulo 3. A missão começa em Deus, continua por Deus e termina para a glória de Deus. Deus não muda o destino da missão, nem reduz a exigência de obediência. A ordem permanece: levantar-se e ir a Nínive. Isso mostra que a missão pertence ao Senhor, não a Jonas, não ao profeta, não ao missionário.
A igreja não cria uma missão, ela responde ao chamado de Deus, o chamado que Deus já decidiu para nós como servos. Meus irmãos, quando nós resistimos à vontade do Senhor, nós não impedimos os seus planos. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e ela vai se realizar. Seus planos não acabam, mas nós é que sofremos as consequências de sermos desobedientes. Quantas e quantas vezes em nossas vidas nós sabemos o chamado o qual temos, nós entendemos ou sabemos qual é a nossa missão, e nós ainda assim nos negamos, nós ainda assim somos rebeldes, somos desobedientes. Se nós olharmos para a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3 e 4, nós vemos que então quando o Senhor chama Moisés para liderar o seu povo, para tirar o povo de Deus do Egito, a primeira resposta de Moisés é: olha, ó Senhor, eu não. Senhor, não sou capaz. E a palavra diz que Moisés se vira para Deus e fala: eu, Senhor, sou pesado de voz. Alguns estudiosos dizem que Moisés pudesse ser até gago, né? Ou muito tímido, introspectivo. Não, Senhor, logo eu, não sei nem falar, Senhor. Por que eu, Senhor? E Deus insiste: você, é você, Moisés. Eu estava lendo essa passagem justamente essa semana, né, no livro de Êxodo, e é interessante como Moisés ele se nega por vezes, irmãos. Não é só uma vez que Moisés fala assim: olha, eu não vou dar conta, Senhor. Ó, Senhor, arruma outra aí, Senhor, eu até ajudo, eu sou um bom cooperador, olha, Senhor, eu vou junto aí. Mas eu, para encabeçar esse negócio aí, eu não vou dar conta. Mas em nenhum momento, meus irmãos, Deus muda o plano. Em nenhum momento Deus escolhe outro libertador. Em nenhum momento Ele reduz o alvo da sua missão. Ele permanece dizendo: Moisés, você vai, se eu estou te chamando, eu te capacitarei. A gente vê que então o Senhor coloca do lado de Moisés seu irmão Arão, né, que era uma espécie de intérprete, né? Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Arão, e Moisés falava com o faraó. E a gente vê que os planos de Deus, a missão, ela será feita, independentemente de nós, independentemente do missionário, independente se você quer ir ou não, a missão está decidida. A missão estava decidida. Assim como Jonas, Moisés aprende que obedecer não é negociar com Deus, mas confiar naquele que envia Deus, naquele que envia os seus servos, o Deus verdadeiro. Meus irmãos, Deus não chama servos perfeitos. Deus não chama servos que sejam santíssimos, que sejam altamente capazes de completar essa missão. Deus chama pessoas imperfeitas mesmo. Olha nós aqui. Deus chama imperfeitos. Muitas vezes nós esperamos, né, que venha algo sobrenatural sobre nossas vidas para que a gente então cumpra a missão. Assim como Moisés, a igreja muitas vezes reconhece o chamado de Deus, mas responde com objeções. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós respondemos com objeções: ah, Senhor, eu? Por que eu, Senhor? Não, Senhor, eu tenho meus filhos para criar. Não, Senhor, eu preciso estudar, eu preciso passar no concurso primeiro. Aí depois, Senhor, Senhor, eu preciso ter uma casa. Porque como é que eu vou servir o Senhor bem se eu não tenho uma casa, né? Senhor, eu preciso também de um carro, sabe? Preciso também de um carro. E não pode ser qualquer um não, Senhor, tem que ser um bom, né? Tem que ser aquele carrão assim, que me leve bem para a igreja, que eu possa abençoar a vida dos irmãos. Senhor, eu preciso cuidar dos meus, eu preciso cuidar da minha vida. E quando eu tiver tempo, então, Senhor, aí eu irei fazer a missão. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã. Muitas vezes, irmãos, nós criamos objeções. Nós criamos obstáculos e temos as nossas coisas, muitas coisas a fazer, e as coisas do Senhor, a missão, elas são colocadas de lado. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos isso? Eu estou falando aqui da forma como nós fazemos individualmente, mas quantas vezes nós fazemos isso como igreja? Ah, nós precisamos melhorar essa igreja, nós precisamos ser uma igreja confortável, aconchegante, para aí sim nós irmos levar o evangelho para o Lago Azul. Ah, nós precisamos aqui de salas, porque como é que nós vamos receber crianças aqui, se a gente não tem sala, a gente não tem sala adequada, a gente não tem brinquedo para as crianças? Ah, Senhor, a gente precisa de muita coisa aqui, a gente precisa aqui de uma equipe de louvor mais bem
aparamentada, né? Precisa de uma equipe mais completa, precisamos aqui talvez de melhores instrumentos, melhores tocadores. Senhor, nós precisamos de muita coisa para que algo seja feito. Meus queridos, quantas e quantas vezes nós criamos esse tipo de objeção? A igreja não escolhe obedecer, ela responde ao chamado de Deus. A igreja precisa responder ao chamado de Deus. Quando nós adiamos a missão por medo ou por conforto, nós deixamos de experimentar a alegria da obediência. Deixamos de experimentar a alegria da obediência. As nossas limitações não anulam o chamado de Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você se ache incapaz para falar do amor de Deus para alguém. Certa vez eu falei para uma pessoa: olha, eu não tenho essa capacidade não, de pregar, de evangelizar, de falar para as pessoas. E essa pessoa se virou para mim e falou assim: olha, Marcos, fala o que Deus fez na tua vida. Fala o que Deus faz na tua vida. Não, porque eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso ler mais, eu preciso ler a Bíblia pelo menos uma vez completa, para que aí então eu comece a evangelizar, para que aí então eu comece a obedecer ao Senhor, e para que aí então eu entenda qual é a minha missão como crente, como servo do Senhor. Deus caminha com a igreja que obedece, não com a igreja que negocia. Meus irmãos, nós temos visto muito isso acontecer nos nossos dias. As pessoas têm criado uma barganha com Deus, né? E nós estamos aqui, e nós te louvamos, Senhor, nós adoramos ao Senhor, levantamos nossas mãos, entoamos a nossa voz, e nós te rendemos graças, e o Senhor tem uma dívida para conosco. No fundo, meus irmãos, muitas vezes nós dizemos isso. A missão da igreja continua a missão de Cristo no mundo. Assim como o Pai enviou seu Filho envia a igreja. Assim como Deus enviou seu Filho, Jesus envia a igreja para levar a sua palavra. Em segundo lugar, nós vemos que há uma responsabilidade humana na proclamação. Há uma responsabilidade humana na proclamação. Depois de ser restaurado por Deus, Jonas não recebe um novo chamado, como já falei, mas o mesmo chamado. Ele vai a Nínive porque Deus mandou. E vai exatamente como Deus ordenou. Isso nos ensina que a obediência verdadeira não consiste em fazer algo para Deus, mas em fazer o que Deus mandou. E se você olhar para esse texto, meus irmãos, você vai ver que Nínive era uma grande cidade. E diz que para você percorrer Nínive a pé era cerca de 3 dias. E a palavra diz que Jonas percorreu por volta de 1 dia. A gente brinca e fala que Jonas ele pregou correndo. Ele não queria estar lá. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Ele não queria estar lá. Jonas prega correndo. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ao pensarmos essa cena, chega a ser algo cômico, né? Como é que esse homem corre ali por Nínive ali e prega a palavra ali durante 1 dia? O texto deixa claro que Deus decidiu agir por meio da proclamação humana. Meus irmãos, Deus poderia ter salvado Nínive num estralar de dedos. Deus poderia ter destruído Nínive num estralar de dedos. Mas Deus quis usar a proclamação da palavra para salvar Nínive. A soberania de Deus nunca elimina a responsabilidade humana. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. A missão é de Deus. A missão será cumprida porque Deus assim quer, mas não elimina a nossa responsabilidade. Não elimina a nossa obrigação. O foco do narrador, meus irmãos, não está na resistência de Jonas, mas no poder do soberano Deus. No poder do soberano Deus. Muitas vezes nós estamos como Jonas. Dizemos propagar o evangelho, anunciar a palavra, mas no fundo, muitas vezes nós esperamos sobre aqueles a quem pregamos juízo. Eu penso que Jonas ele estava pregando ali e andando muito rápido, correndo e pregando: olha, Nínive vai ser destruída. E por isso talvez até ele corresse, né? Porque se Nínive seria destruída, então ele não queria estar ali. E a gente vê que Deus se compadece. Muitas vezes, meus irmãos, nós pregamos às pessoas ou a algumas pessoas e nós
até dizemos que amamos, mas nós, se pudéssemos, nós clamávamos por juízo para aquelas pessoas. Essas pessoas não são dignas. Esse beberrão não é digno. Esse drogado não é digno. Essa prostituta não é digna. O pastor batista, Tony Campolo, um pastor no Havaí, no estado dos Estados Unidos. Certa vez ele foi fazer uma viagem na Oceania, né, e um fuso horário muito diferente. Ele passou alguns dias lá, e quando ele retorna então para o Havaí, no dia que ele chegou, ele teve alguns problemas com o fuso horário. E ele acorda então 3 horas da manhã, bateu aquela fome, né? E ele se levantou então e lembrou que tinha uma lanchonete que funcionava 24 horas na cidade em que a sua igreja estava instalada. Então ele se dirige para aquela lanchonete, chega ali, pede o seu lanche, senta numa mesinha no cantinho. Depois de alguns minutos chegam 3 mulheres, 3 moças, uma maquiagem muito pesada, uma roupa muito curta, e elas sentam numa mesa próxima a ele, e ele pôde então ouvir a sua conversa. Uma daquelas moças disse assim: amanhã é o meu aniversário, eu nunca tive um bolo de aniversário, eu nunca tive uma festa de aniversário, ninguém nunca comemorou a minha vida nunca foi celebrada. Tony, então ele come o seu lanche ali. Quando ele se dirige ao caixa para pagar, o dono daquele estabelecimento estava lá. Ele então pergunta para aquele senhor: quem eram aquelas moças? Aquele homem diz para ele: elas são prostitutas. Elas, todo final de noite, por volta de 3, 4 horas da manhã, elas então passam aqui e lancham aí, ficam uns minutos aí e vão para suas casas. Ele falou então para aquele homem: você toparia então a gente fazer um bolo para aquela moça? Eu ouvi que é aniversário dela. Aquele homem fica então intrigado: um bolo para aquela moça? Sim, para ela. Achou meio estranho, mas tudo bem, vamos fazer. No dia seguinte, então, Tony Campolo volta àquele mesmo lugar, naquela mesma hora, e dito e feito, aquelas mesmas moças entraram naquele estabelecimento da mesma forma. E então, o dono daquele estabelecimento, Tony Campolo, estava ali com um bolo na mão. Receberam aquela moça, os funcionários daquele lugar, e aquela moça então cai de joelhos, chorando copiosamente. Jamais a minha vida havia sido celebrada. Aquele dono daquele estabelecimento falou para o pastor Tony: eu preciso conhecer essa igreja que ama prostitutas. Aquela moça se converteu, então mudou de vida. Aquelas suas amigas também se converteram, mudaram de vida. Os funcionários daquele lugar mudaram de vida. Meus irmãos, nós não devemos julgar as pessoas, nós não devemos dizer para Deus quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Jonas olha para Nínive e fala: esses prostitutos, esses beberrões, esses drogados. É o que nós faríamos, irmãos. Infelizmente é o que nós faríamos. Eu preciso conhecer esse lugar, essa igreja que ama prostitutas, que zela pela vida delas. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos aqui no nosso mundinho, no nosso quadrado, e aqui a gente está muito bem, e aqui a gente está muito confortável, na nossa bolha. Jonas pregou, mesmo sem ter entendido a missão. Jonas foi a Nínive anunciar juízo. Deus queria revelar graça. Tony Campolo entrou ali esperando um lanche. Deus queria revelar o seu reino. Meus irmãos, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? Assim como Cristo nos recebeu em pecado, a igreja deve receber pessoas antes de vê-las mudarem. Às vezes o processo é mais lento, às vezes o processo é doloroso, e nós esperamos muitas vezes que as pessoas venham e algo mágico aconteça na vida delas e elas mudem completamente, instantaneamente. A gente exige que esse tipo de mudança aconteça instantaneamente. A verdade de Cristo deve ser anunciada com misericórdia, não com desprezo.
Nós precisamos olhar, irmãos, para o moribundo, para o pecador, com amor. Porque nós somos moribundos pecadores. A verdade é essa. Quem foi alcançado pela graça de Cristo não pode escolher quem amar. Não pode escolher quem amar. Em terceiro lugar, meus irmãos, o poder gracioso de Deus transforma corações. O poder gracioso de Deus é que transforma corações. Nós voltarmos os nossos olhos para a Bíblia, a partir do verso 5 a gente vai ver que algo surpreendente acontece, uma virada surpreendente acontece. E é interessante que a gente vê aqui no verso 4 que Jonas começou a percorrer a cidade, pregando, que Nínive seria subvertida, destruída. E aí no verso 5 já começa dizendo, os ninivitas creram em Deus. Incrível. Uma virada sensacional acontece. Os ninivitas creram em Deus. E todos os ninivitas creram em Deus. E o rei creu em Deus. O rei então tira suas vestes reais, veste pano de sacos, senta na cinza, ordena que todo mundo ali, toda a população de Nínive faça a mesma coisa. Jonas não havia feito muita coisa não, meus irmãos. E muitas vezes é assim, não precisa nós fazermos muita coisa não, é Deus quem chama pecadores. Quantos irmãos, quantos dos que aqui estão hoje, eu posso ver alguns aqui que vieram para cá, e nada sensacional, extraordinário aconteceu para que eles viessem para cá. Alguns passaram aqui, eu olhei essa igreja, esse lugar verde, não estou procurando uma igreja presbiteriana, porque eu vi um senhor barbudo, da barbinha branca, pregando na internet, e eu vou lá. Jonas apenas cumpriu a missão. Nós precisamos apenas cumprir a missão. O decreto real aqui do rei, a gente vê que reforça uma transformação profunda. O povo se converte profundamente. As atitudes externas comprovam o que Deus fez no interior, irmãos. Aquelas pessoas haviam se convertido, aquelas pessoas haviam se arrependido dos seus maus caminhos. A gente vai ver lá no verso 10 que então Deus se arrepende. E aqui há um grande dilema, então Deus se arrepende? Então Deus... E aqui a gente pode ver que, como a teologia chama, uma linguagem antropopática, que Deus ele fala na nossa linguagem para que a gente entenda a nossa linguagem humana, a nossa linguagem pequena, rasa, de entendimento raso. Deus então decide não destruir Nínive. Deus se compadece daquele povo. Meus irmãos, recentemente eu vi uma publicação na rede social de uma igreja irmã nossa, próxima aqui da gente. E eles tiveram uma ideia sensacional, eu até mostrei para a Mônica. Eles apregaram nos bancos da igreja, e lá eles estão passando um processo de revitalização também. E alguns bancos daquela igreja estão vazios, assim como alguns dos nossos bancos estão vazios. Já fui pregar lá nessa igreja no domingo, fui pregar lá alguns domingos e num culto de domingo à noite tinha 10 pessoas, 8 pessoas. E eles tiveram uma ideia de colocar bilhetinhos nos bancos. Eu achei sensacional essa ideia, eu só não fiz isso aqui porque seria plágio, ia ficar feio. E eles colocaram então variados bilhetinhos nos bancos. Aquele seu vizinho chato poderia estar sentado aqui. Aquele seu conhecido alcoólatra poderia estar sentado aqui. Aquela criança que não tem pai poderia estar sentada aqui nesse banco, mas você não a convidou para vir. Aquele drogado que fica usando droga lá na esquina poderia estar sentado aqui nesse banco, mas você não o chamou para estar aqui essa noite. Sabe, meus irmãos, isso é um tapa na nossa cara. Quantas e quantas vezes nós deixamos de falar, de cumprir a missão. Alguns daqueles bilhetinhos, aquele seu parente que você diz amar tanto, não está aqui, está lá na sua casa, assistindo TV, está lá vendo um jogo de futebol, foi para o clube, chegou agora, está queimado. Sabe, meus irmãos, nós precisamos então nos vestir desse pano de saco
entendermos que essa missão é nossa, essa missão não é do pastor, essa missão não é do presbítero, do diácono, essa missão não é daqueles crentes que estão na igreja há muito tempo, essa missão é nossa. Nós, como servos do Senhor, precisamos então olhar para esses bancos vazios, e isso precisa nos incomodar profundamente, irmãos. Profundamente. Eu fico muito feliz, e já compartilhei isso com vários irmãos aqui da igreja, eu fico muito feliz quando nós temos programações como nós tivemos aqui hoje pela manhã, e muita gente, e aquela alegria e comunhão, e a gente tomando café junto, e almoça junto, e está junto, sabe? Mas ainda assim eu me incomodo, porque eu sei que muita gente ficou em casa. Ainda assim eu me incomodo, porque eu sei que muita gente não veio. Nós precisamos nos incomodar, irmãos. Nós não podemos chegar e nos acostumar em olhar vários e vários bancos vazios. Nós não podemos cruzar os nossos braços e simplesmente esperar acontecer. Essa missão é nossa. Se o Senhor quiser, meus irmãos, num estralar de dedos, todos esses bancos enchem. Se o Senhor quiser, num estralar de dedos, Ele nos destrói, nós seremos fulminados. Mas o Senhor nos colocou aqui, a missão nos foi dada. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos dizer: ah, não, Senhor, essas pessoas aqui do Lago Azul não são dignas de serem salvas por Ti. Nós não podemos então nos colocar no lugar de Deus. Se Cristo precisou morrer para lidar com o pecado, a igreja não pode tratá-lo com leveza. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, meus irmãos. Não podemos caminhar lado a lado de mãos dadas com o pecado, acariciando ele como se ele fosse o nosso bichinho de estimação. A graça que nos poupou em Cristo exige uma resposta de vida transformada. Essa semana também eu vi um outro pastor falando que hoje nós temos uma classe de cristãos que aderem ao cristianismo. Então ele usa o termo cristão por adesão, não o cristão por conversão. Quantos e quantos cristãos nós conhecemos hoje por adesão? Ah, eu não tenho nada contra o evangelho, não. Eu conversei com uma pessoa recentemente. Ah, eu até gosto, eu acho bonito demais na igreja, quando canta, né? Aquele negócio, o pastor pregando, acho maravilhoso demais. Quando lê a Bíblia, interpreta, mas não quero muito envolvimento não. Cristão por adesão, não cristão por conversão. Meus irmãos, nós precisamos fazer uma análise nas nossas vidas. Nós temos sido cristãos por adesão ou realmente somos convertidos? Ou realmente somos convertidos? A igreja não pode anunciar um Cristo que perdoa sem chamar o pecador ao arrependimento. Eu seria um hipócrita, um mentiroso, um falsário, meus irmãos, se eu viesse aqui à frente e pregasse apenas uma mensagem para afagar o ego de vocês. Até porque essa mensagem fala profundamente comigo. Nós precisamos cumprir essa missão. Nós não podemos deixar de falar para o pecador: olha, você está em pecado, meu irmão. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos dizer isso uns para os outros. Mas a gente espera que o pastor vá lá e faça isso. Fulano de tal está em pecado. E o pastor não vai fazer nada. Que presbítero mole. Não está fazendo nada. E você, meu irmão, a palavra de Deus diz lá em Mateus 18, se o teu irmão pecou contra ti, vai lá e repreende-o. Se o teu irmão te ouviu, ganhaste o teu irmão. Nós temos feito isso, meus irmãos. A igreja não pode anunciar um Cristo que perdoa sem chamar ao arrependimento. A cruz revela que Deus leva o pecado tão a sério quanto leva o amor a sério. Deus leva o pecado a sério, nós precisamos pregar aos pecadores arrependimento. Ou a cruz nos leva ao arrependimento diário, ou nós nos acostumamos a uma graça que não nos custou nada. Nós não podemos nos confortar com uma vida longe do Senhor. Nós não podemos nos conformar em ver vidas caminhando a passos largos para o inferno. Você não pode simplesmente dizer: agora eu serei crente, sim, serei cristão e serei certinho, caminharei certinho, e ignorar as pessoas ao seu redor. Para concluir, meus queridos, Jonas 3 nos lembra que Deus não brinca com o pecado, mas se alegra em conceder arrependimento. Deus perdoou aquela cidade pecaminosa. A mesma palavra que confronta
é a palavra que salva. Essa mesma palavra que nos confronta nessa noite, meus irmãos, é a palavra que nos traz conforto. Porque Jesus Cristo é esse elo de salvação. Nínive caiu de joelhos, como aquela moça. A pergunta é se a igreja ainda sabe se humilhar. Nós acabamos de cantar aqui, eu quero ser como criança, te amar pelo que és. A pergunta é se a igreja ainda sabe se humilhar. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos chorado pelos nossos pecados? Quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos quebrantado diante do Senhor? Deus não procura discursos corretos, mas corações quebrantados. Deus não procura pessoas perfeitinhas para fazer a sua obra, nós mesmos imperfeitos. Deus não procura desocupados. A gente tem visto muita gente falando, mas eu estou muito ocupado, eu tenho 2 trabalhos, eu tenho 3 trabalhos, eu não aguento mais, eu não estou dando conta. Deus não chama desocupado. Deus não chama vagabundo. Deus chama pecadores. Deus chama pecadores imperfeitos para fazer a sua obra. Olha o exemplo de Jonas. Jonas não era um homem perfeito, um profeta de Deus, conhecia a Deus profundamente. Deus nos chama para a missão. Não há avivamento sem arrependimento, nem missão sem obediência. Se Deus poupou uma cidade pagã, quanto mais Ele espera a transformação do seu povo. Deus poupou uma cidade corrompida. Nós falamos aqui na nossa primeira reflexão no livro de Jonas, que os ninivitas, eles sacrificavam crianças a deuses, queimavam crianças em fogueiras. Hoje Deus nos chama a descer do trono, meus irmãos, a rasgar as nossas vestes, o nosso coração e nos voltarmos a Ele. Hoje Deus te chama a rasgar o seu coração, quebrantar o seu coração e voltar-se para Ele. Seja qual for a missão que Ele te engajou de fazer, faça. Não procure ir para a direção oposta. Você pode até tentar ir, mas o Senhor te trará de volta. E a gente viu que as consequências para Jonas aqui não foram consequências simplesinhas, não. Ele sofreu, ele desceu no fundo do poço, ao ponto de dizer, a minha vida acabou. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu gostaria de encerrar então com essa frase, falando mais uma vez, ou a cruz nos leva a um arrependimento diário, ou nos acostumamos a uma graça que nunca nos custou nada. Uma graça que nunca nos custou nada. Como nós vimos aqui, a graça não foi de graça. Foi um alto preço que foi pago. O preço de Jesus Cristo. Abaixe o sangue de Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça. Vamos mais uma vez orar. Queria chamar a Ju aqui à frente para a gente cantar uma última música. Fale com Deus. Peça que Ele quebrante o seu coração. Vamos ficar de pé, irmãos? Como é bom pertencer a Ti, Jesus. É tão bom te sentir e andar em Tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. Que fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em Teus caminhos, cumprir Teu querer. Quero sempre ouvir Tua voz em todo
todo tempo obedecer pra o teu louvor. Tu me criaste, quero sim louvar teu nome, sentir tua unção pra o teu louvor. Me transformaste, e agora Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Querido Deus e amado Pai, nós rendemos graças ao teu nome. Nós possamos de fato, ó Deus, viver em prol, ó Deus, da tua glória. Tudo aquilo que fizermos, ó Deus, glorifique e exalte o teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, a real compreensão da nossa missão. Nossa missão como servos do Senhor, de ir por todo mundo, pregar o teu evangelho a toda criatura. Então, Deus, nós te pedimos oportunidades para que isso aconteça. Ó Deus, nos mostra claramente, ó Pai, essas oportunidades, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, na roda de amigos, na família. Quem sabe até aqui na igreja, ó Deus, para que nós possamos então falar do teu amor. Ó Deus, para que nós possamos falar do sacrifício feito pelo teu Filho em descer a um mundo perverso, caído, pecaminoso, andar com homens, comer, ó Deus, com pecadores, morrer por esses pecadores, ressuscitar por eles. Ó Deus, faz com que nós compreendamos isso, ó Deus, dia após dia, constantemente nas nossas vidas, ó Pai. Continua derramando o teu poder sobre a tua igreja. Ó Pai, nos abençoa nessa semana, dá-nos uma semana, ó Deus, de bênçãos, dá-nos uma semana, ó Deus, na tua presença, que seja, ó Deus, uma semana, ó Pai, de recomeços em muitas áreas das nossas vidas, ó Pai. Como nós ouvimos aqui, ó Deus, quebranta o nosso coração, transforma, ó Deus, e nos livra dos nossos maus caminhos, ó Pai. Derrama do teu poder sobre nós, que nessa semana nós possamos refletir nisso, ó Pai. Refletir naquilo que precisamos mudar, fazendo então uma autoavaliação e recorrendo ao Senhor, que é o único que pode nos resgatar, ó Deus, como o Senhor fez com o teu servo Jonas. Continua nos abençoando, derrama do teu poder sobre nós. Nós oramos e agradecemos no santo e bondoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Está encerrado.